E vamos dar sequência aqui, né, na 14ª lei. Nós falamos anteriormente, né, sobre três últimas aí, né, que é pensar com precisão, a 11ª, a 12ª concentração, a 13ª cooperação, e agora aprenda para proveito do fracasso. O que seria esse tirar proveito do fracasso, né? Toda vez que a gente se depara com uma situação nova que a gente tem que fazer, o fracasso ele se torna inevitável, né? Então ele é necessário para esse caminho. Então a forma de evoluir é a gente passar por esse deserto, digamos assim, né? Para crescer, para evoluir, para conquistar esse propósito, porque o propósito ele está na zona de alcance aqui, que é fora da zona de conforto. Então, por que é importante tirar proveito desse fracasso? Porque eles se tornam, né, às vezes, inevitáveis, porque se você quer crescer, vão aparecer essas adversidades, vão aparecer situações que nós vamos precisar contornar, nós vamos precisar de pessoas, vamos precisar de estudo, vamos precisar de qualificação, vamos precisar de mudar a maneira de pensar. Então, tudo isso faz com que o nosso aprendizado ele se torne, né, ampliado, essa questão de ampliar a mente, ampliar a consciência, de aumentar o nosso desempenho pessoal, o nosso desempenho profissional, e isso tudo faz parte dessa lei 14, né, que aprender com os fracassos. Então, vai aumentar, isso vai fazer com que a força de vontade tenha que prevalecer, a sua determinação, a questão da curiosidade, do autoconhecimento, que vai ser desenvolvido durante essa trajetória. Então, o sucesso só vai ser garantido, né, quando a gente consegue tirar proveito do que acontece. O que significa esse tirar proveito, né? Os fracassos, eles são temporários, assim como diz o livro, porque nós não temos essa sentença como finalização. Um exemplo claro disso é quando você precisa uma atividade, ou fazer uma corrida, ou fazer uma faculdade. Você precisa fazer uma matrícula. Até então, um sonho, aí você precisa estudar, você precisa passar por fases, né, pelo semestre, pela prova, passar pelos anos seguintes. Até então, o que era possível na mente, muitas vezes, porque você não tem aquilo, você precisa se qualificar para aquilo, você precisa se tornar aquilo para você conseguir. Da mesma forma que pessoas que vão fazer 10 quilômetros, por exemplo, ele tem que ir caminhando, ele tem que ir correndo, ele tem que fazer fortalecimento, ele tem que se alimentar, ele tem que mudar os seus hábitos para poder fazer aquilo com maestria, aquilo de maneira mais confortável, aquilo de maneira que prazeroso, né? Digamos assim, né? Mas por que prazeroso? Porque você vai ter que vencer essas adversidades, né? Virão as dores, virão os desafios, virão a vontade de parar, virão, né, a vontade de descansar, porque você vai levar o seu corpo a sair da zona de conforto. E essa zona de conforto é que vai fazer com que você sinta, você está saindo, então agora vão vir as adversidades, né? As dores, a vontade de ficar parado, a vontade de não realizar aquilo que está sendo proposto. Então, como diz o autor Napoleão Hill, toda queda é uma semente de oportunidade que a gente tem pela frente. Então, isso se torna oportunidade. Então, o fracasso ele só vence, né, se você usar, extrair a lição que ele te faz. Então, por trás do fracasso, há uma oportunidade para você crescer, para você pensar diferente, para você ampliar essa consciência. Então, quando a gente pensa nessa questão do fracasso, vem a famosa frase do Gato, né? Tudo que você deseja está fora da sua zona de conforto. Penso, né, que eu preciso acordar mais cedo, eu preciso diminuir a ingestão calórica, né, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso aumentar minha atividade física, eu preciso ler mais livros, eu preciso mais, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer uma live. Então, tudo isso né, sair da zona de conforto e vencer essa resistência. E essa mudança é que vai trazer a resistência, porque o nosso padrão mental, imagina só, eu estou no nível 2, eu preciso ir para o nível 3. Aí o saltador, eu salto 2 metros. Agora,
meu limite é 2 metros. O que eu preciso fazer para faltar esses 2 metros? Eu vou precisar me condicionar melhor para fazer mais musculação, vou precisar aumentar, né, a minha ingestão de alimentação, que vai fortalecer os meus músculos, eu vou fazer com que eu fisicamente mais condicionado, eu vou ter que ficar mentalmente mais forte, eu vou ter que estar mais focado, eu vou ter que fazer com que as coisas encaixem naquilo que eu estou me propondo. Então, isso vai fazer com que eu tenha que mudar esse padrão. Então, até então, a 2 metros, agora eu tenho que partir para 3 metros. Então, esse salto vai demandar um esforço maior, vai demandar uma concentração maior, vai demandar algo que ainda eu não faço. Se é algo que eu não faço, vai gerar esse desconforto. Então, eu vou ter que mudar esse padrão mental. Então, a maioria das pessoas acha que apenas querer mudar é importante, mas você tem que ser, né, merecedor de vencer esse desconforto, muitas vezes, essas dores, muitas vezes a questão de você fazer um desconforto, de você abandonar aquela posição passada, de você ter que mudar, né, a maneira de pensar, de você ter que mudar os seus paradigmas. Pode Elisângela continuar. caiu Acho que hoje, né, já cortou você, conseguiu. você falou mudar os paradigmas, aí deu uma cortada, agora você voltou. Bora lá. Então, essa mudança de paradigma, né, então a gente tem que vencer. Então, eu tenho que fazer essa mudança, essa transformação, ela vai vir porque a persistência é que vai fazer isso. Então, essa diversidade, o Jacques gosta de falar, se você imagine que isso é um laboratório, todos os degraus que você tem que subir, todo o salto maior que você tem que dar, é uma diversidade, porque que você está acostumado? Ah, os 2 metros, agora eu preciso de 5. Então, eu preciso uma dificuldade, vencer uma dificuldade de grau 5 para mim seguir, né, nesse degrau para chegar até lá, o que eu vou precisar fazer? Né? São as ações. Eu vou precisar contratar pessoas que vão treinar, eu vou precisar ler mais, eu vou precisar mais, eu vou precisar de me condicionar mais, eu vou precisar de ampliar essa mente, porque minha limitação é de 2, mas eu preciso ir no 5. Então, essa diversidade, né, que vem da parte externa, que eu projetei, né, como objetivo, preciso fazer com que isso internamente, né, na minha mente, isso seja capaz. E para isso ser capaz, eu preciso me tornar. E para me tornar, eu preciso treinar até ser. Então, quando eu treino até ser, a gente já não torna mais uma diversidade. Isso se torna nova zona de conforto. Então, se eu cheguei ao 5, agora a minha zona de conforto está no 5. Se eu quiser subir para o 7, eu preciso de novas adversidades, que é o laboratório que eu vou ter que enfrentar sempre que eu me deparar diante de uma situação que vai fazer com que eu tenha que aumentar meu, o, meu, o meu propósito, que eu tenho que contribuir mais, que eu não posso ficar nessa zona de conforto, porque vai ser o mais do mesmo. Então, tudo aquilo que eu fiz tem a ver com aquilo que é a minha expansão de mente, a minha expansão, de conhecimento, a minha expansão de sabedoria, a minha expansão de até onde eu cheguei até agora é o que eu posso entregar. Eu posso mais, as possibilidades são infinitas, são, mas desde que eu vá aumentando a cada dia que passo essa consciência de que eu sou capaz, eu mereço, aquilo é possível. Então, quando eu penso, né, que eu sou capaz, que é possível, que eu mereço, eu vou, né, persistindo nesse caminho aí, né? Aí, como diz o nosso mentor Eduardo, ter coerência, consistência, constância, coragem para seguir esse caminho. É onde você vai crescer. Então, as perguntas poderosas que ficam para a gente fazer, por que eu não estou conseguindo ainda, né? É falta de habilidade ou falta de atitude? Muitas vezes você tem todo o conhecimento necessário, você já sabe o que fazer, mas por uma questão de atitude, você não faz. E aí, quando você não faz, por uma questão de atitude, mesmo sabendo, você não vai romper esse padrão que te limita, esse padrão automático que faz com que você
desde um limitador ali, você pode chegar até o 3, então o 5 é algo impossível. Não, não é impossível, tudo é possível aquele que crê, então eu preciso treinar, eu preciso fazer esse pouco preciso, né, até eu conseguir. Então, como os grandes players gostam de dizer, crianças fazem o que querem, e adultos fazem o que precisam ser feito, não é o que eu quero, é o que eu preciso fazer, eu tenho que dar conta dessa demanda até eu me tornar. Então, romper esse padrão automático também é que vai me trazer essa atitude positiva e vai fazer com que qual seja possível. Olha, exemplar, sempre tem para nós aí nessa importante lei, né, que o fracasso, ele traz uma semente de oportunidade de crescimento. A gente precisa entender que, como diz o Napoleão Hill, o fracasso é uma semente de oportunidade, não é algo que você teve uma ação e você não teve êxito naquilo que você queria e aí você se sente frustrado, desanimado. Não. Porque o sucesso e o fracasso, eles fazem parte de um mesmo ciclo para o Napoleon Hill. Por quê? O fracasso é um degrau para o sucesso e vice-versa. Então, quando você tem um objetivo de querer algo que você deseja muito, que você está agindo, se você não obteve êxito, não quer dizer que você fracassou, quer dizer que essa ação sua precisa ser aprimorada, ela serve como aprendizado. E aí tem uma frase muito importante, que é a questão da persistência naquilo que você deseja alcançar, que o Napoleão Hill vai dizer que é o propósito definido, que é a lei número 1, que é o alvo-chefe definido, o propósito definido. Então, o que você deseja? É lógico que não vai ser da forma como nós queremos, a gente vai encontrar diversidades, como o José comentou, mas para a gente conseguir o sucesso, que é alcançar o seu propósito, aquilo que você deseja, o seu objetivo, isso vai exigir de você para alcançar constância, que foi o que o José acabou de dizer. Então você precisa persistir, flexibilidade, que é mudar a rota. Então não deu certo, então eu vou por outro caminho, eu tento uma outra estratégia. Ter uma mentalidade, uma mente aberta que te permite traçar novas estratégias, ver possibilidades e estar com um aprendizado contínuo. Então, tudo é aprendizado. O Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes para conseguir inventar a lâmpada. Imagina se ele tivesse desistido. Então, existe esse aprendizado que é contínuo e que a gente não pode deixar de lado. E aí o Napoleon Hill vai falar da persistência criativa, que o verdadeiro sucesso para o Napoleão Hill não vem somente do talento, mas vem de um esforço contínuo e inteligente. E o Jacob Petri vai chamar isso de esforço organizado, que é você traçar ações e estratégias que te levem a alcançar o que você deseja. E para isso você precisa agir com uma persistência criativa. O que é isso? É agir com uma intenção, testando novas ideias, novas possibilidades, se aprimorando ao longo do caminho. Então, eu falei do Thomas Edison, ele teve milhares de tentativas até conseguir inventar a lâmpada. Imagina se ele tivesse desistido. Mas quando é algo que você quer muito, você acaba buscando. E aí o Napoleon Hill até diz, né, do experimento do Alexander Fleming, que foi o que inventou a penicilina, após 10 anos de pesquisa, através de um erro de laboratório. Então, quanto mais você busca maneiras de conseguir algo que você deseja, isso vai te levar a alcançar o seu objetivo. E aí você precisa estar totalmente comprometido com o sucesso, com aquilo que você deseja, com o trabalho, com as suas ações, amando o que você faz. E não é simplesmente agir por agir. Você precisa desenvolver um senso de direção. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual a minha intenção? E para isso, você precisa, primeiramente, se valorizar, reconhecer que você é uma pessoa que está em constante aprendizado e evolução, que você não tem o dever e a preocupação primeira de querer salvar o outro. Você precisa primeiro se aceitar, se amar, se respeitar e a partir disso você sabe que você está alinhado com o seu propósito. Jesus foi um
grande exemplo que nos deu que mesmo diante de todas as adversidades, ele não desistiu do propósito dele, que veio para amar, acolher, curar, ensinar e salvar. Então, que a gente compreenda que o fracasso e o sucesso são faces de uma mesma moeda, mas, sobretudo, a vida, que é o que nós temos de mais importante, é o que nos torna únicos. Fortalecer isso que a gente disse anteriormente aí, então, quais são as considerações que a gente chega fazendo esse estudo aí, fazendo um extrato bem conciso daquilo que é? Uma frase que fica aqui: o problema nunca é o problema, e sim como você interpreta e reage a ele. Então, quer dizer que o problema tem a ver com como eu vou reagir. Pode ser um problema, eu posso ter uma oportunidade, né? E outra frase aqui que vem de encontro a isso, né? A vida é uma sucessão de momentos neutros. O que define o impacto deles é a resposta consciente, a resposta que a gente vai dar de uma consciência que vai fazer com que esse momento ele vai ser impactante ou não. E quebrar as rotinas é essencial para romper esses padrões automáticos, né? Eu estava vendo essa semana o Jackson também, então, ele aprendeu muito quando ele tinha que fazer um caminho e ele tinha várias opções e ele começou a cada dia uma opção diferente, cada dia uma hora diferente. Romper esse padrão automático ajuda a aumentar essa nossa consciência, por coisas diferentes, estar em lugares diferentes, ter novas experiências e isso aumenta a nossa consciência, né? Aqui, 3 ingredientes que ele gosta de colocar aqui. Você ter a persistência criativa, né? A mente aberta, você ter um comprometimento total. Esses são os pilares para que o verdadeiro sucesso aconteça, né? Algumas frases, né, que a gente vai falar durante a live aí, algumas que eu já ter falado. O fracasso ele impacta no jogo de tentativa e erro. Então é aquela questão de tentativa e erro. Da mesma forma que um videogame, da mesma forma que a gente está aprendendo a ler e escrever, ou andar de bicicleta, a gente tem tentativa e erro. Quando a gente está criança, né, para aprender a andar, é aquela tentativa e erro. Você anda grudado na parede, grudado, né, na onde dá, e você solta a mão e você cai, levanta de novo e cai, levanta de novo. Essa tentativa e erro de fracasso é que faz com que você atinja o sucesso dessa caminhada, né, de fazer o andar. E o comprometimento, né, é uma atividade criativa e ela não é repetitiva. Então, essa persistência que eu vou ter em caminhar, em andar, em correr, ou qualquer algo novo, é o que vai fazer a grande diferença aí. E a nossa vida ela é dinâmica e o único erro imperdoável é parar. Porque a gente tem sempre novas maneiras para estar evoluindo. Quando a gente para, aí a zona de conforto chega, aí parece que nada de novo acontece e realmente não vai acontecer, vai ser só a repetição do que é mais do mesmo, né? Uma frase que eu achei interessante assim, né? O fracasso é o adubo da grande colheita do sucesso. Então, olha só, né? O fracasso ele funciona como adubo, né? Que ele vai fazer crescer, vai fazer essa colheita ficar grande, né? Quanto isso é importante. E você está aqui, né, com uma frase aqui bíblica de Provérbios, né, que ele coloca o Provérbios 16, 18, que ele coloca: o orgulho conduz ao fracasso, a arrogância conduz à queda. Então, essa questão, né, por que ter orgulho, por ter arrogância? A gente não pode errar, a gente não pode falhar, a gente não pode, na verdade, o que nos limita é o que está dentro da mente, é o que está dentro da gente, é o que a gente pensa, né? Então, se a gente pensar de uma maneira diferente, que todo erro é para crescimento, todo erro que acontece, todo não, né? A maioria dos erros que acontecem quando a gente está em direção ao nosso propósito, né, não é um fracasso, ele é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de ampliar a consciência. Em Lucas 9, capítulo 3, versículo 3 e 5, né, ele coloca: Jesus disse que nem sempre o fracasso em receber a mensagem é uma derrota, mas uma oportunidade que grita que isso seja, né, uma mola propulsora que vai levar o nosso projeto adiante, aquele processo que ele ainda está da zona de conforto. E quando ele chegar, né, quando você conquistar, ele já vai estar dentro da sua zona de conforto, e aí é onde vem o sucesso. O próximo degrau também já vai explorar esse desconforto aí,
e essas dores virão, com certeza, né? Então, gratidão a todos, né, por terem participado com a gente, por terem nos acompanhado, gratidão a todos aqueles que vão nos acompanhar também. Gratidão, Elisângela, por ter aberto aí o canal para a gente fazer parte, né, dessa nova sequência de lives aí. Eu quero fazer minhas considerações finais trazendo uma passagem de Tiago 1:2-4 que diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O que eu tiro dessa passagem? Que a perseverança é a base. Então, o fracasso não é algo que não deu certo, eu tenho que ficar triste, chateado, não. É um aprendizado de que aquilo que eu estou buscando não deu certo, que eu preciso ajustar a rota. Então, que tudo isso que nós dissemos aqui nesta live possa servir de reflexão para você que está nos assistindo, que vai nos assistir posteriormente. Esperamos aí de coração que essa lei possa agregar aí, te trazer reflexões e contribuições para a sua vida. Desejamos uma abençoada semana para você. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.